Continuemos o nosso estudo. E agora vocês não viram aí, eu escrevi aqui, na nossa conversa intermediária, eu escrevi aqui, né, como um dos atributos, como algo que o Senhor, dizer algo é muito pobre, né? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo Ele é o Logos. Nós temos que conhecer Jesus Cristo para usufruirmos das suas bênçãos, para usufruirmos da sua graça. Porque Jesus é por inteiro a graça oferecida ao homem. E nós somos objetos da essência dele em nós. Tudo que pertence a Jesus Cristo, ele nos oferece, ou se oferece a nós. Porque senão não tem jeito. Se não conhecermos a Jesus e não usufruirmos em conhecendo daquilo que Jesus ficaria apenas em palavras religiosas, em palavras que viram poeira, que não surtem o efeito necessário em relação a nós, que somos aquilo que pretende Deus fazer na nossa vida, isto é, construir a casa. Então, esse Logos, que é Jesus, é uma das bases da nossa vida. E o que é o Logos? Simples. Ou não simples? Não sei. Pode ser simples e pode não ser. O significado? O significado é tranquilo. O que significa o Logos? Eu tirei da parte diálogos. Diálogos é conversa e palavra, né? Certo. Jesus é a palavra. Mas falar isso é muito fica vago. Superficial. Ele é, na verdade, também o diálogo. Ele é a sua essência, né? Para conosco, ela é relacional. Jesus, ele não é um monólogo. Não. Nunca. Ele é aquele que se relaciona conosco, ou que já se relacionou desde o princípio, porque no princípio era o Logos. Vamos lá. A palavra. Por 7 vezes, aqui no próximo, né? Por 7 vezes nas Escrituras, Jesus é identificado como Logos. O Logos, eu escrevi aqui na minha colinha, é a potencialização da palavra. É a palavra palpável. É a palavra que auto-existe e faz existir. Rapaz, isso é está muito filosófico. Está profundo isso aí. Ele é a palavra que auto-existe, ele existe em si mesmo como palavra, ok? Ele se autoproduz, se eu posso falar assim, ele vive em si mesmo. Isto é a palavra, né? Ele é a potencialidade de tudo que existe. É a potencialidade de tudo que é. E aí eu vou filosofar mais ainda, ele é. Né? Deus é. Ele é o Yahvé. Eu sou o que sou. E vamos lá. Sempre através do apóstolo Paulo, isto é, essa expressão Logos, ela vem eminentemente do profeta, do apóstolo João. Porém, creio que a escassez de referências bíblicas do Logos relacionada a Cristo não diminui em nada a importância e a verdade desta afirmação. E aí eu coloco as referências aqui. O João, o apóstolo João, ele viveu em Éfeso. E Éfeso era a cidade de um filósofo, não sei se Heráclito, um dos profetas pré-socráticos. Tá? E essa essência filosófica, essa palavra que é de origem de um filósofo de Éfeso, ele trouxe para a Bíblia, para explicar quem
era Jesus, ou quem é Jesus. Então, em João, capítulo 1, versículo 1, e eu disse que João usa muito a palavra logos, porque ele foi pastor em Éfeso, e ele se utilizou dessa palavra para se referir a Jesus, para ele ficar melhor entendido, tá? Para os gregos ou para quem chegasse o seu evangelho e as suas cartas, tá? Vamos lá, abra aí João 1, que é um texto muito conhecido, tá? Então eu estou dizendo que Jesus Cristo é o Logos, que Jesus Cristo é a palavra, né? E que ele é a origem de todas as coisas, e que ele dá existência a todas as coisas, e que por ele existem todas as coisas. João. E essa palavra está em nós, João 1. Vocês imaginem que poder temos nós, pelo fato de Jesus Cristo como palavra está em nós. Nós temos a palavra e podemos fazer uso dela circunstancialmente naquilo que Ele quiser através de nós, porque através de nós Ele faz a sua vontade. Ele age através de nós pela palavra, que não é apenas... Eu vou falar disso daqui a pouco. Eu costumo dar spoiler, eu mesmo dando aula, que eu li aquilo que eu já falei. Spoiler do spoiler. Eu sou um pouco parecido contigo. Eu gosto lá na frente, sabe? É porque parece ter um roteiro, a gente foge do roteiro. Vai além do roteiro. Não, aqui ó, potencial, isso não tinha no roteiro. Vamos lá, leia por favor, um de vocês, a João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ok. Então, no grego aí está escrito Logos. No princípio era o Logos. Em outras versões está palavra. E essa versão é boa também. Por quê? Porque é o verbo no português. Vocês que conhecem o português, verbo é ação. Então, o Logos, a palavra, é aquilo que faz acontecer. Ele diz, cai aqui folha, e a folha cai. Haja luz, e se faz luz. Porque aquilo que ele fala como palavra, e ele é a palavra, acontece, existe, ok? Porque ele manda, porque ele idealiza. O Logos tem a ver também com ideia, tem a ver também com aquilo que ele tem enquanto vontade, segundo a sua criação em si mesmo. Ele idealiza, eu posso falar assim de Deus, é muito complicado. Ele tem a razão. Logos também é razão. Ele pensa em si mesmo a respeito de alguma coisa e já é. Por quê? O Logos é a razão. Lógicos. Né? O Logos tem a ver com lógica. E lógica tem a ver com razão. E razão... Tela, né, de palavra, né, de sílaba. E razão é aquilo que nele ele entende que existe. E existe. Está complicado demais. Jesus, Deus. Não. E isso, queridos pupilos desta casa, está em nós. Porque Jesus, a palavra, está em nós. E o que Ele quer realizar como palavra em nós, através de nós, acontece. Vide o teu exemplo. Né? E a palavra, ela está ligada àquilo que a gente conversou antes.
a gente vai ver isso tudo no escritura, é a palavra da fé. Né? A gente crê na palavra, ou crê nele enquanto palavra em nós, naquilo que ele produz em nós enquanto palavra, para que a gente faça existir desde o mundo espiritual, né, nele, até o mundo físico que a gente contempla. E mesmo as coisas do mundo, no mundo espiritual a gente pode fazer. Por exemplo, uma batalha espiritual com demônios. A gente age espiritualmente, pela palavra. Tá? Num batismo com o Espírito Santo, a gente age como palavra, declarando aquilo que é produzido em nós pela fé e é externado através da palavra, que é Ele em nós produzindo o que virá, o que vem à existência. Isso é tremendo. Eu não sei se eu me fiz explicar direito. Sim. Tá, vamos lá. Eu digo aqui, né? Cabe-nos dizer que a palavra logos, palavra grega, era muito popular em Éfeso. Já falei, já dei spoiler aqui. Cidade onde morava João. Embora ele tenha dado outro sentido e conteúdo, então, creio, nenhum problema na utilização da mesma atribuída a Cristo, isso é, ele como palavra. O logos, porque eles dão uma explicação filosófica, e a explicação que João dá é muito além da explicação filosófica. O logos, referido por João, é a palavra personificada, é o verbo eterno. Ele, Jesus, é a palavra que desde antes da eternidade, porque ele é o verbo eterno, que se fez pessoa. Por quê? Ele se personificou, né, pela palavra e se personificou palavra. Tá loucura? Não, palavra. A palavra viva, né? Meu Deus do céu, quando esse negócio, essas iluminações, a palavra viva. O que eu falo daqui a pouco? A palavra viva, tá? A palavra verdadeira, ou a única palavra, tá? Eu faço uma colocação que eu julgo muito boa aqui, mas vamos ler também, eu esqueci, João 1,14, que eu falo dos exemplos, né, que João deu de palavra. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra que estava escondida, ou estava oculta na eternidade, se fez carne. Não só se fez carne, se fez glória. A palavra transcendente se tornou imanente. A glória transcendente se tornou homem. O próprio Jesus, que é a própria glória existente. Ele veio, a própria glória, a própria palavra, personificada, vivida, se tornou carne. Vamos ler também 1 João 1,1. É só João falando sobre Jesus palavra, né? Gosto muito do João. O Evangelho de João é 1 João 1,1. Você já viu esse? É esse mesmo? No princípio era aquele que é a palavra. Não? Você está em 1 João? 1 João. É João. A gente já Porque leu o meu essa. que é errado. Não. Não. A gente leu João. Não é o Evangelho de João. É, É a primeira carta No João a diz João. no princípio Desculpa, era Eu o não verbo soube e explicar o isso também, verbo. não. João escreveu o Evangelho, tá? E escreveu umas 3 cartas. Uma delas é essa que eu pedi aí para abrir. 1 João. Tem 1 João, 2 João e 3 João. Tá. Então, É o é mesmo 1 João. João. 1 João. Tá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Não, tá você lendo leu João. É 1 Primeiro João. É lá antes do Apocalipse. Ai, Jesus.
Lá próximo ao Desculpe, Apocalipse. calma. Lá próximo do Apocalipse. Calma. Onde eu acho. Posso ler? Não, deixa ele achar. Tá. Antes do Apocalipse. Aqui. Esse é o segundo, Achou. e tem o primeiro. Primeira João. Tu não leu aquela folhinha que eu te dei dos livros, não? Se li, não lembro. Tem que ser honesto. Primeira João 1. Pra não dizer que não leu, né? As coisas que eu vou achando do tempo que eu estudava, eu estou passando O para que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Aí continua. Só um instantinho. Olha para sua esposa. Você está vendo ela? João viu Jesus. Ele está dizendo que não é uma coisa etérea. Ele está dizendo que ele viu. Entendeu? Porque na época de João, os gnósticos não acreditavam que Jesus veio em carne. Acreditavam que Jesus, sim, existia, mas apenas em espírito. Tá? Isso é só alemão. Para fazer eles entender Que ele, João, primeiro ele viu. Volta a ler. Primeiro ele viu. a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. Sim, E proclamamos a vocês a vida eterna, sim, que estava com o Pai e nos foi manifestada. sim. Você está lendo 2 ou 1? O 2. Lê 1 de novo. De novo. É. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos. Tá. Então, João está dizendo o seguinte, que a vida, que a glória, que a personificação da palavra ele ouviu. Não foi uma palavra que ele ouviu de mais ninguém, foi da própria palavra falando a palavra. Da própria origem, falando para ele como homem. Pode continuar. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Dá um toquezinho na mão da tua esposa. Isso, Jesus era vivo. A palavra que criou o mundo. A palavra que deu existência a tudo. A pessoa que deu existência a tudo. Estava ali. Vivo, tocado, visto, ouvido. Ensinando. Deus. A palavra veio. E habitou entre nós. E mais, está em nós. A gente vai ver isso mais à frente. Pode continuar. Termina de ler o versículo 1, por favor. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, essa palavra que ele viu, tocou, ouviu, ele reverbera, ele proclama, ele leva a outras pessoas, repercutindo-a como a palavra que ela executa da mesma forma que executou no início, que executou quando desceu à terra e continua executando até hoje. A palavra repercute. É a mesma palavra. Tá? Pode continuar. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Ok. A vida se manifestou. O que é vida? Porque Jesus, a palavra que é Jesus, não é só a palavra. Ela é a palavra que produz vida. Sim. Então, primeiro, a palavra que produz vida, produziu vida na criação. A palavra que produz vida, ela se fez palavra existindo. A palavra que produz vida fez-se vida, fazendo-nos nascer de novo, porque a vida veio a nós, nos ressuscitando espiritualmente. A palavra que produz vida, ela é falada e reproduzida nas pessoas, porque a palavra também é semente. Quando nós falamos, nós plantamos a semente de vida no coração das pessoas. Então essa palavra ali, ela vai e percorre todo o mundo, aqueles que no seu coração deixam nascer Jesus Cristo, Jesus vivo. o Jesus vivo, o Jesus ressuscitado, que é reproduzido em nós e que nos dá vida.
E em dando vida, vou voltar a dizer isso, você vai ter que trabalhar hoje, não? Não. E reproduzindo, na reprodução de vida, a gente vai fazendo isso, ó. É o pedido confirmado, né? Vai chegar. A gente, irmão, Cris, a gente vai plantando nos outros, porque sai da gente, fontes de água viva para a vida eterna. Então faz sentido quando está escrito aqui que Inesgotável. ele é sempre atrás do apóstolo João. Por quê? Ele foi anunciado e foi concretizado. A palavra que era só falada, né? Ouvisse que haveria o Salvador, seria isso? E aí quando ele vem, ele se faz vivo, ele existe. Então, Fala. é no sentido assim, de que não é algo que a gente conte de uma história, né? Porque não tem aquela diferença de história contada. História e história. Isso. Não História somente com H, história com I. eu coloco isso aqui, tá? Deixa só não é só uma história contada. Não, eu falo isso aqui, daqui a pouco a gente. É uma história personificada. E não só uma história personificada, é uma história escrita. Aqui, ó, Sim, você está aqui com a minha. isso. É uma história escrita. E não só uma história escrita, é uma história vivida. Tá. Os textos estão aqui, daqui quando ele chegar. Viver foi algo que... Vou dar um pausa. Não, uma pausa. Então, amigos, continuemos. A palavra Jesus, eu coloco aqui 3 sentidos para ela. Tá? Primeiro, é a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, é a palavra escrita. Terceiro, é a palavra vivida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, lá no Pentateuco, capítulo 8, versículo 3. Um texto maravilhoso. Apocalipse, Deuteronômio 8, 3. Aqui achei. É depois de números, eu acho. 8, 3. Vivida, 8, 3 diz Deuteronômio. palavra vivida, palavra. Pode ler aí? Achou? A minha é diferente da dele, né? Tudo bem, pode ler. Qual que é? A minha está depois de números. Não, a linguagem. Essa foi boa. Tô brincando com ela. Ó, com fé, perdão, 3, né? E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou como maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conhecerão, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E outra versão, né, diz que não só de pão. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo também repete esse texto, né? Aí pode ler se quiser. 3. 2, 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou como maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ok. O maná, ele era um alimento estranho. Ninguém tinha ideia, não tem, eu acho, do que é o maná. Isso se remete a Cristo, que é um alimento tido como estranho, como nunca visto. E Jesus fala, né, que esse maná, o texto fala, o maná vem do céu. Então, tanto quanto Jesus Cristo, como palavra, ou como maná, tendo vindo do céu, alimenta as pessoas, nos alimenta, também, né, no caso, eles foram alimentados pelo maná que desceu do céu, que é a própria palavra de Deus. Vamos lá, Êxodo 31, 18.
Êxodo 31, 18. Segundo livro da Bíblia. Êxodo. Estou aumentando quase não. E a gente aqui vai parando, tá? Depois que a gente vê esses 3. 31, 18. Na época de culto, aí falava assim, ninguém tá vindo da escola dominical não sabe onde fica. Segundo livro da Bíblia. Às vezes a gente... quando o Senhor terminou de falar. É isso? Isso, pode falar. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Pergunta, vai lá, continua. Hoje é 32, né? Não, 31, 18 só. Só. Então terminou. E deu a Moisés quando acabou de falar com Então, ele. meu parou. A palavra de Deus, ela é falada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela foi revelada com voz. Né? Segundo, ela foi revelada escrita. E nesse caso, escrita nas tábuas de pedra, ok? Pelo dedo de Deus. Então, quem inspirou, quem qualificou os homens para escreverem as escrituras foi Deus. E nesse caso aí, pelo dedo de Deus na pedra. Mas no caso de todas as escrituras, os homens escrevendo pela inspiração divina. Okay? Então, a palavra de Deus, além disso, ela está escrita nas tábuas do nosso coração. É uma linguagem metafórica, né? Mas também escrita nas tábuas do nosso coração. Armazenada, carimbada. Quando nós ouvimos, nós aquecemos a palavra e ela fica gravada nas nossas mentes e no nosso coração. Em terceiro lugar, né, a palavra ela é vivida. Abre aí em João 6,63. João. Meia dúzia 3. Cheguei. 3, né? Isso. 6,63. 6,63. Pode ler. Quem deseja. Fechou? 63 a 66? Não, só 63. Isso. O espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ok. As palavras que o Senhor fala são vida em nós. E em sendo vida em nós, são vividas por nós. Porque em nós, elas são o Espírito de vida. Aquele velho homem que estava morto, tá? Pela ação do Espírito Santo, nele, em nós, por ele, foi produzida nova vida. E agora, na medida em que o tempo vai passando e que vamos ouvindo a palavra, ela vem até nós e vai lá até o nosso espírito, tá? Acrescentando vida em nós, nos alimentando, produzindo substâncias espirituais para que nós vivamos. Nós ouvimos, guardamos e vivemos. Não adianta nada ficar a palavra lá retida. Ou nós ouvimos por um ouvido e sai pelo outro. Aí transformamos as palavras de Deus como pérolas jogadas aos porcos. Comida lançada aos cães. Esta palavra tem que entrar. E ir lá no nosso profundo. E lá ser armazenada, ou nos alimentar. Ou nós ruminarmos, ou meditarmos nela, a fim de que vivamos esta palavra. Então, as nossas ações
tá? São vamos dizer, a parte final da palavra produzida em nós. Isso que eu faço, as bondades que eu faço, são palavras. Não somente o que eu leio, ou o que eu recebo, mas o que eu faço. O que eu faço é a palavra concreta. A palavra que repercute aquilo que está escrito aqui, ou aquilo que eu ouvi, ou aquilo que eu recebi. Então, se eu faço uma bondade, é a palavra. Ou qualquer ato de Deus ou em Deus que eu faço, é a palavra pregada por minhas ações. Deu para Na entender? prática. Então, a palavra não é só o que eu ouço, ou o que escrevo, ou até o que eu sinto. A palavra é o que eu faço. E se eu não fizer, não adiantou nada. É o verbo, né? Que é a ação. Tem que ter ação. É o próprio Jesus atuando através de mim. É o próprio Jesus sendo imitado por mim. Ou é o próprio Jesus brilhando através de mim. É a glória de Deus, que foi Ele, e que veio pela palavra, e que veio em nós como glória divina, aspergida como glória jogada para o mundo, sendo luz do mundo. É a glória de Deus sendo espalhada. Quando alguém fala de você, puxa, o Edson, aquele cara é crente, a palavra está lá. Glória a Deus. Ou até, quando eu leio o poema do Erickson, isso é a palavra que o Erickson traduziu em poema. Personificado em poema. Então, que poder tem a palavra em nós? Palavra da palavra, né? Que poder tem o Logos, que é a nossa base. Não é falácia, não é conto da carachinha. É a palavra do Senhor Jesus Cristo em nós. E a cada dia que nós lemos a palavra e ela faz habitação em nós, nós temos possibilidade do nosso armazém distribuir. Então, tome-lhe palavra, tome-lhe palavra, tome-lhe palavra. Amém? Amém. Eu vou terminar por aqui. Agradeço aos ouvintes. E terça-feira que vem estaremos, se permitirem a gente. Já está permitido. Já está permitido. Estaremos aqui. Vamos orar. Amém. Amém. Fechou?